pode ser bem treinado. Você pode vorar uma ou outra peça ali, um Adson, entrar. Quantos jogos o Paulinho jogou como titular? O que eu falo é que quantas vezes nós vimos isso? Quando você olha para isso, que você falou ali, aquela hora do papel, quando você olha para isso, eu também acredito, acho que todo mundo acredita, que também vai ganhar fácil do Ituano, que também vai chegar na semifinal. A gente também acredita em muita coisa. Só que esse trabalho até agora, a gente está falando de hoje, né? Hoje, que dia é hoje? 28 de março. Até hoje... É o recorte de hoje. Mas até hoje, nada me indica que esse time se prova e vai ser favorito onde ele pisar. Então, até hoje, eu não consigo ver... Não, mas se chegar na Sul-Americana é favorito. Eu consigo ver. Se chegar na Sul-Americana... Você é um cara de visão. É que já fracassou. É que eu não tenho essa visão, mas se chegar na Sul-Americana... Dá o número da é que já fracassou na Libertadores. Salve, Corinthians! Salve, galera do Timão! Rapaziada, parece que o Corinthians entrou no grupo da morte da Champions League. Parece que o grupo que o Corinthians entrou foi Real Madrid, Manchester City, Barcelona e Bayern de Munique. Parece que entrou nesse grupo aí, ó. Por quê? Todo mundo tá falando que o Corinthians não vai passar na fase de grupo. Mano, é Del Valle, é Argentino Júnior, é Liverpool do Uruguai. Eu gosto assim. Quando ninguém acredita, quando todo mundo desdenha do Timão, aí que a gente mostra. Corintiano, é com você. Se você acha, repito, se você acha que geral está exagerando, falando que o Corinthians é inferior ao Del Valle, que o Corinthians não vai passar na fase de grupo, então vamos deixar o like, fortalece com o like e alô fiel, vamos mostrar para essa imprensa e para todo mundo que aqui é Corinthians. Aqui é Corinthians. Mano, falar que o Corinthians não passa nesse grupo é um exagero tremendo. É muito exagero. Mas deixa aí. Deixa eles falarem. E você o que pensa? Comenta. Use o espaço de comentário e dê a sua opinião. Fala o que achou do grupo do Corinthians e... Será que o Corinthians vai passar essa vergonha de não passar nesse grupo do Del Valle, Liverpool do Uruguai e Argentino Júnior? Aí, parceiro, se não passar, fecha as portas. Conto com o seu like, pessoal. Fortalece com like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Vamos ver aqui a imprensa falando sobre esse grupo do Corinthians. Vamos lá. Rapaz, peraí. Qual é o time dele, hein? O Palmeiras e o Flamengo. Foi o grupo fácil, Palmeiras e Flamengo. Que passa. Né? Os outros não passam. O Atlético Paranaense e o Corinthians não passam. Que o Fluminense e o Corinthians não passam. Tem mais vídeo? Não, ele falou que o Fluminense está no grupo da morte. Então não passa. Acho que pela lógica dele não passa. Não é absurdo. Ele fez projeções vai passar. pessimistas. Vamos lá, atenção. Tem mais vídeos aí. Quero ouvir. Fã de Esportes, vai lá. Vocês têm que falar mais do Corinthians. Vocês têm que falar só do Flamengo. Esses timinhos aí, pequenos, tem que falar mais do Timão. Então, seu pedido, seu desejo é uma ordem. Já vou falar do Corinthians na sequência, fã de Esporte. Fica aí quando desiste, não, Time pequeno é igual time grande, só que pequeno. Não, mas qual o time pequeno que ele falou? Não sei. Rapaz, isso é um problema, hein? Tem mais vídeo, vamos lá. Esse grupo do Corinthians é para passar em primeiro lugar. Se não passar em primeiro lugar, eu não estou entendendo nada, porque de todos esses times, não tem nenhum que diga que dá para assustar o Corinthians. Nem esse Independiente Del Valle. Del Valle já eliminou o Corinthians de Sul-Americana, ganhou do São Paulo a final, ganhou a Recopa do Flamengo. Pô, o que o Del Valle precisa fazer mais para ser respeitado? Nesse país não se respeita o Del Valle. Eu sou o único cara aqui que chega na Recopa, no Maracanã contra o Flamengo, para eles respeitem o Del Valle. Ele vai lá, é campeão e continuam desrespeitando o Del Valle. Só você. Ele já eliminou. Ele tá revoltado, é um exterminador de esportes agora. Brasileiro. O Grêmio também já foi, né? Grêmio. A gente passou é a semana aqui falando que o Del Valle tá acostumado, que Del Valle vai ganhar esse grupo, hein? Que era até favorito. Corinthians vai passar mais em segundo, vai ficar atrás do Del Valle. Põe aí. Segundo, passa? O Corinthians passa em segundo, porque primeiro vai passar o Del Valle. Hoje, em tese, é o cenário mais normal, pelo que o Corinthians não joga ainda. O fã de esportes, quem nem Del Valle, mas é o Del Valle. Então, mas tem um que falou ali que o Corinthians não vai passar e tem outro que falou que esse grupo é uma baba pro Corinthians. O que é? Vamos lá, qual é o caminho? É um grupo... Baba não é. Não, é um grupo Baba eu difícil. discordo, mas... Não, é um grupo difícil porque nós não sabemos qual o Corinthians vai jogar. É mais por conta do Corinthians? Não, eu acho primeiro pelas limitações do Corinthians, mas o problema é que você não sabe qual é o Corinthians.
Qual será o Corinthians? Com Renato Augusto, sem Renato Augusto, com meio campo, qual será o meio campo, como será formado o meio campo do Corinthians? O ataque nós já sabemos, meio campo e a defesa. Bruno Mendes e Gil, né? O Bruno Mendes no meio do ano assina pré-contrato, talvez, que é o que a gente está vendo aí sobre as direções, né, de conversas e tal. Aí ele joga, continua jogando, ele não joga, o Balbuena fica, não fica. Lateral esquerdo continua somente com o Fábio Santos, o Bidu até agora não jogou. O Duílio na coletiva falou que o time é esse aí. Então, não, mas o time é esse daí, mas... o grupo é esse aí, não tem muito. Então, mas nós estamos... O que eu falo é assim, o time do Corinthians com o Renato Augusto é um. Né? É o que a gente está falando aqui há um bom tempo. O time do Corinthians sem o Renato Augusto é outro. Como o Lázaro está trabalhando isso? Nós não vimos até agora. O plano B do Corinthians sem o Renato Augusto. Porque uma hora o Renato não é um cara que consegue jogar muito por conta dos problemas físicos da idade. Ele não é um cara que consegue jogar, ter essa sequência longa de jogos. Né? Mas acho que é muito por conta dos problemas físicos. Prioriza a Libertadores, então? Priorizar a Libertadores, beleza. Mas qual é o time que vai jogar? O meio-campo, nós já vimos o meio-campo com Rony, com Maicon, meio-campo com Rony, Juliano e Renato, né? Vera, Maicon e Renato. Dúvida, a gente não sabe. Porque é o seguinte, Cássio, Gil, Bruno Mendes, Fábio Santos, Fagner, ok. Aí você tem o Yuri Alberto e o Roger lá. Sim, e do meio para frente ali é uma incógnita. Né? Você não sabe se o Barleta que chegou agora do São Bernardo vai entrar já como titular, porque nós não estamos acompanhando os treinamentos. Então é difícil, eu acho que vai ser um grupo complicado. Nesse momento, acho que o Del Valle é o grande favorito para ser o primeiro. A gente comentava até ontem, porque é muito pelo que o Corinthians não faz e pelo que a gente vê o Del Valle fazendo. Porque tinha aquela dúvida ali do início da temporada. Mas o Del Valle jogou pouco, não foi testado. O Flamengo jogou o Palmeiras, jogou o Mundial, mas tinha problemas ali de tantos testes, volume de trabalho e tal, não tinha um tempo de trabalho do Vitor ainda. E o Del Valle se provou que, mudando treinador, mudando peça ou não, ele tinha um estilo, suportou o Flamengo no Maracanã e foi campeão nos pênaltis. Bem ou mal, você tem uma mentalidade ali de competição e tudo mais. A gente está falando do Del Valle. Quando você olha para o Corinthians, o que o Corinthians tem? Qual foi a última decisão que o Corinthians encarou? Ituano. Sim. O que a gente viu? Uma eliminação. O que a gente viu do Corinthians até aqui? A última eliminação que o Corinthians encarou foi uma final de Copa do Brasil contra o seu favoritaço Flamengo, contra o time que vocês babam tanto ovo. Foi isso e outra. E onde o Corinthians dominou, massacrou e só não foi campeão porque foi garfado. Garfado, porque até hoje eu nunca vi bola na barriga, bola na mão falar que foi na barriga. O Corinthians já foi garfado 2 vezes na Copa do Brasil. Uma contra o Cruzeiro, onde falaram que aquela falta lá, que o gol do Pedrinho, falaram que foi falta. E essa contra o Flamengo. Mano, vocês querem falar do Corinthians? Fala, mas o Corinthians vai surpreender muita gente. Você que é corintiano, fortalece com like aí e vamos calar esse pessoal aí que desconfia da gente. Vamos lá. Quando a gente só vê dúvida, né? Ponto de interrogação. Tem o Renato, é uma coisa, consegue minimamente. Mas você não sabe se tem o Renato. É bom lembrar como se dá a Libertadores agora. São 6 semanas ali em sequência, né? Vai ser um... Brasileiro no meio começa. Overdose de Libertadores. Onde é que vai jogar? Qual o time que entra em campo? Você não tem uma resposta. Então, eu tô ali, né? É absolutamente compreensível pensar que o Corinthians está entrando para confirmar a segunda vaga. Se tiver uma evolução de time, brigar pela primeira com o Del Valle. Agora, eu não acho que é algo... E assim, não acho o Liverpool... O Liverpool não vai ter o Salah, não vai ter o Van Dijk, não vai ter o Alisson, o Firmino, nenhum deles, hein, nesse confronto. Estou avisando isso, hein? O problema, por exemplo, é que nós estamos fazendo a projeção, né? Você tem que fazer a projeção do Corinthians dentro de casa. Eu juro que eu tentei. Nós temos que fazer a projeção do Corinthians dentro de casa e fora de casa, né? O Corinthians dentro de casa tem um comportamento, fora de casa tem outro. Então, tudo isso pode influenciar. O Corinthians é mal fora de casa. Sim, por isso que eu falo que tudo isso pode influenciar essa performance do Corinthians, essa classificação do Corinthians. A gente estava ontem no linha, né, Pedro? O Corinthians estreia fora e faz 2 em casa. Né? É isso, né? A compensação joga praticamente as 2 decisões fora. Mas né? se o Corinthians conseguisse beliscar 1 pontinho nesse jogo fora. É contra o Liverpool primeiro? É contra o Liverpool, né? Em Anfield? Contra o Liverpool. Deixa eu só ver aqui o segundo. Então, é o Liverpool primeiro. Seria o adversário mais fraco do grupo
no Uruguai. E depois ele vai pegar os 2 em casa. Se ele conseguisse vencer esse mais fraco fora e vencer os 2 em casa... Argentino Júnior e Independente Del Valle. Ele faria Segundo e 9 terceiro. pontos. Você já fica com uma perspectiva muito boa de classificação. Se não em primeiro, pelo menos em segundo. A questão é, tem que fazer, né? E tem que decidir fora, né? Porque você vai conseguir, teoricamente ele vai conseguir 7 pontos, um empate fora e 2 vitórias dentro de casa, 7 pontos. Isso não é garantia que você fora de casa, Não, longe disso. Que o Corinthians vai conseguir segurar. Como eu falei, tudo depende de qual Corinthians nós iremos ver disputando essa Libertadores. Tem o quesito Libertadores, que é diferente, você entra com outra concentração, foco diferente, maneira de encarar a competição diferente, porque é uma final. Todos os jogos de Libertadores têm que ser encarados como finais. Você não pode, vou trabalhar aqui, vou administrar isso daqui, vou administrar aquele ali para ganhar. A administração vai até um certo ponto, depois você tem que encarar como final, porque se você, não vou administrar, tem hora que você não consegue. E esse elenco do Corinthians, eu acho que ele tem bons jogadores, mas ele ainda não... O time, os 11 titulares, mais os 3 ou 4 reservas, né, que automaticamente irão entrar nas mudanças que o Lázaro provavelmente deve ter na cabeça, de acordo com os adversários, mas normalmente o treinador sabe, eu preciso fechar o meio-campo, eu fecho com esse, preciso atacar, eu tenho esse daqui também, preciso fechar a defesa, eu tenho esse jogador. Então você tem 3 ou 4 jogadores que serão figurinhas carimbadas para determinadas substituições. Esse time do Corinthians nós não sabemos, eu falei, você não sabe, eu falei durante o campeonato aqui, nós falamos sobre o campeonato, que teve um dia que eu falei, o Lázaro precisa acelerar esse processo do time sem o Renato Augusto, porque quando precisar, ele não vai ter garrafa para vender, e foi exatamente o que aconteceu. Então, na Libertadores, mas é o Liverpool no Uruguai, você acha que o time do Liverpool do Uruguai vai jogar o quê contra o Corinthians? Os caras vão dar a vida. Porque eles sabem que o tamanho do Corinthians, quando chegarem aqui no Brasil, para jogar contra o Corinthians na Arena Corinthians, da forma como o Corinthians cresce, como o Corinthians joga, a influência que tem a sua torcida. Então, eu não vejo assim tão fácil. Eu acho que o Always Red Lázaro sobreviveu em Itaquera, né? O Lázaro tem que acelerar. Ganhou fora e empatou em Itaquera. O Corinthians tem isso, né? O Corinthians, ele, ao mesmo tempo que a torcida, ela empolga, empurra e joga, né? Coloca o jogador lá em cima para poder correr um pouquinho mais, para se dedicar um pouco mais, em determinados momentos ela passa a ser não é o lado negativo, não é isso, mas isso acontece, o jogador começa a sentir a pressão, precisa ganhar, aí o cara já não pensa, não raciocina direito, a perna também muitas vezes já não vai, a perna fica pesada. Sabe então que tem ontem esse lado que o Corinthians tem, que os times podem explorar dentro de casa. O Calçade ontem no Linha estava desse lado, eu perguntei pro Calçade, falei, Calçade, você acha que tem um risco real do Corinthians não se classificar à próxima fase? O fã de esporte ali está com dúvida também. O Calçade falou, tem. Sim. Acho que tem um risco real, sim, o Corinthians corre o risco. Porque ninguém Pelo que você está falando, pelo próprio Corinthians. Risco de ficar em terceiro lugar e ir para a Sul-Americana e virar um dos favoritos na Sul-Americana. Você acha que é um risco forte? Olhando o grupo do Corinthians, acho que você fala, olha, realmente, não. Dos brasileiros aqui, você olha e fala assim, dos brasileiros aqui, o Corinthians é o que corre o maior risco de ser eliminado, cair para a Sul-Americana? Acho que todo mundo concorda que o Liverpool é muito abaixo, o Liverpool deve ser o último. Então, na pior das hipóteses, se o Corinthians fizer uma Libertadores ruim, ele vai ficar em terceiro lugar e vai para a Sul-Americana. Esse time do Corinthians hoje, na Sul-Americana, é o melhor elenco. Com certeza. Mas o Corinthians não quer isso, O Fortaleza acho que é o favorito para ganhar, mas não quer. Mas, o Corinthians quer seguir na Libertadores. Então, quer seguir na Libertadores, mas caso ele fique em terceiro, o Corinthians chega na Sul-Americana como um forte candidato ao título. Não, o Corinthians vai ter um playoff ali com um dos segundos colocados também, né? Caso ele fique em terceiro, eu acho que é um indicativo de que vai mal, que a coisa vai mal. Sim. Como é que ele vai chegar favorito na Sul-Americana? A coisa indo mal que ainda tem um playoff lá para se garantir. É pelo elenco, pelo time, pelo investimento. Mas o Corinthians ainda é um não time. Você já viu os times que estão jogando na Sul-Americana também? São times grandes, tem vários times com camisa pesada. O Del Valle é o atual campeão da Sul-Americana. Por isso que eu também valorizo muito o Del Valle e coloco ele nesse momento como time à frente do Corinthians. Mas o Corinthians chegar na Sul-Americana, do Brasil, Fortaleza... Eu acho que se é o Corinthians chegando numa Sul-Americana em terceira é porque a coisa não aconteceu na Libertadores. Assim, é frustrante, no mínimo frustrante. E é muito mais uma aposta no peso da camisa do que no futebol jogado. Porque você vai ter sido testado, fracassado contra o Ituano, potente Ituano, que brigou para não cair no Campeonato Paulista. Aí depois você não consegue passar no seu grupo na Libertadores. Aí você vai ganhar um prêmio de consolação na Sul-Americana. Você vai ter que disputar playoff ainda. Mas que status é esse de favorito, falar uma coisa? sem jogar bola? Uma queda pro Ituano. Se fica em terceiro na fase de grupos e vai para a Sul-Americana... Que status é esse de favorito, entendeu?
Imagina o Lázaro. Já vamos entrar aí. Porque já sobra pro Lázaro. Aí você vai disputar a Sul-Americana com o Lázaro? Na Você acha Copa que o Lázaro Sul-Americana, quem tem mais elenco que o Corinthians? Uma campanha dessa? Na Copa Sul-Americana, quem tem mais elenco que o Corinthians? Elenco ou mais time? Elenco. Você não falou que basta time nesse campeonato? Eu acho, mas assim, mas tu vai. O elenco não me diz nada. Então, mas elenco, o time. Aliás, o elenco do Corinthians é até discutível. O Corinthians, se você pegar o 11 titular com todo mundo bem, o Corinthians tem um time forte. Elenco dá pra discutir. Se o Corinthians tem um bom elenco ou não. Quem tem um time no papel na Copa Sul-Americana é melhor que o Corinthians? Quem tem? Pega os times da O Sul-Americana. América Mineiro hoje joga mais bola que o Corinthians. Não, não jogando mais joga bola, mais bola no que o Corinthians. papel, no papel. Mas você falou no início do programa que não é questão de elenco esse tipo de competição, é questão de time. Então, e é um time. O time do eu tô falando Corinthians. de time. Se joga assim, vamos levar a sério a Sul-Americana. O Corinthians hoje- se empenhou na Copa do vamos Brasil levar a sério. passada. O Corinthians tentou levar o Foi a Paulista a estratégia sério, do não Vitor conseguiu. Pereira. Com o time que o Corinthians tinha, vamos apostar na Copa do Brasil. Ele chegou na final com o Flamengo e quase vence. Se não fosse o pênalti no travessão do Fagner. Como é que você fala? Quase vence, ele quase venceu, só que não venceu. Então, mas o tanto que o Não, mas Dorival a gente tá acabou falando de caindo. agora, a gente tá falando de agora. Eu O tô trabalho falando de agora, agora. o trabalho de agora Se o fracassou Corinthians contra vai o pra Ituano. Sul-Americana, fica em terceiro, vai pra Sul-Americana e põe foco na competição, como fez na Copa do Brasil, o Corinthians é seríssimo candidato a Não, mas Sul-Americana. o Corinthians pôs foco no Paulista e nada. Então, o Corinthians ele vai botar foco na Libertadores, ele é inferior ao Flamengo, ele é inferior ao Palmeiras, inferior ao Galo. Mas se ele colocou- se ele ele não é o colocou- favorito pra ganhar. Mas Se ele aí- vai na Sul-Americana, pelo potencial Mas aí- desse time, ele é Mas aí eu te tem pergunto, bons Bubu, times, hein? mas eu te pergunto, Bubu, você colocou foco no Paulista, água. Vai colocar foco Santa. na Libertadores em tese e água porque ficou em terceiro. O que vai me levar a crer que não? Porque agora vai botar foco na Sul-Americana, agora vai. nível da competição, nível dos O adversários. nível não é baixo, não. Mas não é baixo. Um ano que é melhor o Porque eu acho Corinthians que ir pra é uma- Mas Sul-Americana parece do que o que Corinthians é ficar na uma porcaria, é Libertadores? isso? Você está estudando aqui, então parece que o Corinthians é uma porcaria. O Corinthians não... Mas isso é você que tá dizendo. Não é. Ninguém falou que é Falou que o porcaria. Corinthians duvida do Ninguém elenco, falou não que do é time. porcaria. Você Então, que tá pra mim, falando. o Corinthians é superior em elenco a todos os times que estão na Sul-Americana. Tudo bem, E mas... tem lá, tem o Penharol... Não, mas espera um pouquinho, você tá falando que a gente tá dizendo o quê? Que o Corinthians é uma porcaria? Não, porque parece assim... Mas, Bubu, não, você o tá que dizendo- tá colocando o Corinthians na a pergunta que ele fez pra Sul-Americana mim. é você. Mas, Se o Corinthians vai pra Bubu- Sul-Americana, o que te faz acreditar que Mas, ele é favorito? Eu Bubu, falei, pô, mas, olha o Bubu, time do mas, Corinthians, olha o elenco do Bubu, Corinthians, o investimento que tem. Mas, Bubu, Certo, mas quem tá mas, colocando Bubu, o Corinthians na Sul-Americana é você. É, porque eu acho Então, que... se o Corinthians vai pra Vocês me Sul-Americana, é perguntaram. porque tem um problema muito Tem sério. risco do Corinthians Cair não pra Sul-Americana na classificar? Eu fase de acho- grupos. Mas, Bobo, Então- eu não entendo, sinceramente, eu não estou entendendo sua linha de raciocínio, sinceramente. Agora, Espero que a pessoa em casa não, também... sinceramente, porque você está batendo na tecla desde o começo, desde a 1h da tarde, que para ganhar campeonatos de mata-mata, Só vai ter time, só não basta Tem que ter time, exatamente. Agora, E o Corinthians, pra mim, tem um time. Você falou agora, no mínimo, 10 vezes, porque Elenco. o elenco, porque o investimento... Peraí, sinceramente, define o que você vai dizer. Pra mim, o Se Corinthians tem um bom time, ainda não tem um bom elenco. Bom time. O Corinthians tem bom time hoje? Tem um bom time. Bom time. O time do Corinthians no papel, Aliviado, especialmente do meio pra frente, Sim, é muito mas bom. Mas aí no papel. Mas não é, é bom time. uma hora esses caras vão jogar. O Renato Augusto vai jogar. Peraí que eu tô sendo estrangulado pelo apresentador. papel aceita Olha o tudo. compliance, isso aí, ó. Assédio. Papel Uma massagem, aceita uma massagem tudo. relaxante pra você. Papel Fica bem, aceita calma, tudo. calma. O que eu quero dizer é 11 contra 11. Eu melhorar não um posso pouquinho. ficar analisando o O Corinthians jogou muito bem contra o Palmeiras, ganhou do São Paulo no Morumbi quebrando o Sim, tabu. sim, sim. E não Nos conseguiu clássicos passar do ele Ituano. E não podia ter consegui- vencido o Santos Sim, na e não Vila. e não conseguiu passar do Ituano. É. Pronto, o ponto é esse. E não conseguiu passar do Ituano. É isso. Acabou, não é? Eu joguei contra o Palmeiras, é um outro contexto. Eu joguei contra o São Paulo, é um outro contexto. São jogos individuais. Analisando o Corinthians hoje, qual é o Corinthians hoje? Me fala o time titular. Qual o Cássio, sistema de jogo? Fagner, Qual o sistema de jogo do Corinthians hoje? É um... Se você botar um 4, dá pra fazer um 4-3-3. Se Não, você qual botar o sistema? Barleta, Não, que foi não é contratado... você. Tá definido. Não, Não, não é é. você. Aí Eu tô tem o Barleta falando que chegou, dentro hein? daquilo Então, que aconteceu. eu montaria- Me fala qual é o time. Eu montaria no time titular 4-3-3 do com o Corinthians. Barleta na Não frente, é você, Bubu. A minha Yuri pergunta- Alberto e Roger Guedes. A minha pergunta é, o que o Lázaro hoje, qual é o sistema que o Lázaro repetidamente colocou para você falar assim, esse é o time titular? Não o que você pensa. O que você pensa, eu posso pensar diferente, o Pedro pode pensar diferente. O que o Lázaro hoje pode colocar como time titular dentro do campeonato que ele fez com o Campeonato Paulista? Qual é o time titular do Corinthians? Cássio, Fagner, Sim. Bruno Mendes, Gil, Fábio Santos. Ok. Aí eu iria com Fausto Não, não é Vera. você, é o Lázaro. Você é beleza. É, Mas o se ele Lázaro. botar. Tá, Sim, se ele vai, põe o fala. Rony e não põe o Fausto Vera, pra mim não vai Sim. também mudar o preço do dólar, entendeu? Muda. Não, o Corinthians não vai passar a ser favorito porque o Fausto Vera é titular ou o Rony é. Termina. monta Pode os botar 11. Paulinho e Renato Augusto no meio. E aí na frente o Barleta, destaque do Campeonato Paulista com o São Bernardo, Yuri Alberto e Roger Guedes. Esse time não dá pra ganhar a Copa Sul-Americana? Pra mim dá, tranquilamente. Esse é o time do Lázaro.
É um time que pode ser bem treinado. Você pode voar uma ou outra peça ali, um Adson, entrar. Quantos jogos o Paulinho jogou como titular? O que eu falo é que Quantas vezes nós vimos isso? quando você olha para isso, que você falou ali, aquela hora do papel, quando você olha para isso, eu também acredito, acho que todo mundo acredita, que também vai ganhar fácil do Ituano, que também vai chegar na semifinal. A gente também acredita em muita coisa. Só que esse trabalho até agora, a gente está falando de hoje, né? Hoje, que dia é hoje? 28 de março. Até hoje... É o recorte de hoje. Não, mas até hoje, nada me indica que esse time se prova e vai ser favorito onde ele pisar. Então, até hoje, eu não consigo ver... Não, mas se chegar na Sul-Americana é favorito. Eu consigo ver. Se chegar na Sul-Americana... Você é um cara de visão. É que já fracassou. É que eu não tenho essa visão, mas se chegar na Sul-Americana, dá o número da é que Mega já Sena fracassou na Libertadores. É isso mesmo. Se o Corinthians cogitar chegar na Sul-Americana, é porque fracassou na Libertadores, parceiro. Aí pode fechar as portas. Porque se o Corinthians cair nesse grupo de Del Valle, Argentino Júnior e Liverpool, meu parceiro, para começar, eu já nem iria para Libertadores com o Lázaro. E olha que eu venho falando isso desde o dia que ele foi efetivado. Eu já nem iria para Libertadores com o Lázaro. Outra coisa, eu também achava, eu achava que o Corinthians ia fazer a final do Paulista contra o Palmeiras. E o que aconteceu? Então, corintiano, eu acredito que o Corinthians passa na Libertadores. Eu acredito. Mas vamos abrir os olhos, porque... Comenta e, pelo amor de Deus, eu não quero nem imaginar o Corinthians fora da fase de grupos da Libertadores. Quero nem imaginar isso. Rapaziada, conto com o seu like. Fortalece aí com o like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Valeu? Tamo junto, é nóis e vai Corinthians. Vamos passar em primeiro, vamos calar em